cemitério corporativo está cheio de empresas com estratégias mirabolantes que não conseguiram ser implementadas. A execução de uma estratégia é um grande desafio na vida de uma empresa, tão importante quanto a estratégia em si. Acontece é que muita gente se contenta assim com a beleza de uma estratégia, com a inteligência de uma estratégia, de conceber alguma coisa assim grandioso e não leva em consideração a execução da estratégia, ou seja, a implementação. É por isso que as estratégias muitas vezes não conseguem sair do papel. O papel dos líderes e gestores não é apenas o de conceber uma estratégia inteligente ou sofisticada. É principalmente o de conceber planos, prioridades e uma forma pela qual essa estratégia vai ser implementada. O papel dos gestores realmente competentes é aquele de transformar sonhos em realidade, de transformar desejos em fatos, de transformar objetivos em resultados de fato conseguidos. Por que as estratégias nem sempre são bem executadas? Pela minha larga experiência lidando aí com vários tipos de empresas, em concepção de estratégia, implementação de estratégia e assim por diante, acompanhando a execução de estratégias de várias empresas, eu já desenvolvi uma sensibilidade assim bastante acurada, eu consigo perceber alguns sintomas, alguns sinais quando ela não vai ser executada. Quando eu percebo assim, muita gente dando desculpas, falta tempo, falta dinheiro, falta gente para poder executar esses planos todos. Quando tem um grau de improvisação muito grande na empresa, falta disciplina, quando existe assim uma tendência muito grande de apagar incêndio, quer dizer, vivem do curto prazo, sempre apagando incêndio, nunca tem tempo de cuidar realmente da execução de uma estratégia. Mas principalmente quando falta foco. Eu diria assim, foco, foco e foco. São as principais características de uma estratégia quando vai ser bem executada. Para essa falta de foco eu posso exemplificar no esporte. É quando durante a semana o treinador com sua equipe passa na prancheta a tática, faz treinos táticos, treinos disso, treino daquilo, como é que chuta a bola, como é que faz, quem se movimenta. Na sexta-feira a mesma coisa, quando chega no domingo, na hora do jogo, tudo está indo a contento. Chega na hora do gol, o artilheiro debaixo da trave perde o gol. E às vezes perde o gol por falta de foco. Não é só por falta de competência não, porque se distraiu com alguma outra coisa, já pensou em como vai celebrar o gol, em vez de fazer o gol para depois pensar na celebração. É como na corrida de Fórmula 1. Às vezes um piloto fantástico e com uma máquina fantástica, um carro ótimo, perde a corrida no pit stop, naquele momento em que a equipe perde o foco e leva mais de 6 segundos para poder fazer a troca do combustível ou a troca dos pneus. Eu também já desenvolvi uma sensibilidade bastante acurada para perceber os sinais quando uma estratégia vai ser bem implementada. Eu não preciso ler relatório. Quando eu vejo assim, muita gente na empresa, uma massa crítica da empresa, pessoas com postura de dono. Quando eu percebo isso, eu começo a suspeitar que a estratégia vai ser implementada e vai ser bem executada. Quando também eu percebo líderes dando um exemplo, quer dizer, eles estão preocupados com o curto prazo, mas também estão sempre cobrando e eles próprios fazendo a parte deles no que diz respeito à estratégia de longo prazo. Quando eu percebo assim, pessoas realmente comprometidas, eu diria assim, quando eu vejo muita gente na empresa com brilho no olho, faca nos dentes, brilho no olho olhando o futuro, faca nos dentes para fazer o que tem que ser feito a curto prazo para poder garantir o longo prazo da empresa. Deixa eu exemplificar a dificuldade de executar uma estratégia com um caso bastante real que eu acompanhei durante um período. 3 anos seguidos ela desenhou sua estratégia e tentava implementar e não estava tendo sucesso na execução da estratégia. Eu fui tentar ajudá-los a diagnosticar as causas disso. E uma das causas era a falta de comprometimento das pessoas com a execução. E qual a causa raiz dessa falta de comprometimento? É que a estratégia estava sendo concebida assim por um pequeno grupo, só a equipe dirigente, 3, 4 pessoas concebiam aquilo e depois queriam que todo o resto da organização saísse implementando. Obviamente, já nasceu com um defeito congênito, ou seja, a estratégia tem que levar em conta a execução e tem que fazer com que as pessoas participem. Só o compartilhamento leva ao comprometimento. Então, durante 3 anos, essa empresa tentou implementar a sua estratégia, não deu certo, nada foi feito. Qual foi a consequência? O presidente da empresa foi demitido pelos acionistas. Aí entrou um novo presidente. Esse presidente tinha sido cliente meu numa outra empresa que ele tinha dirigido e me convidou para tentar ajudá-los na execução daquela estratégia, a reconceber a estratégia e na implementação da estratégia. Isso foi feito a contento. No ano seguinte, a estratégia foi, eu diria, 80% implementada, não só pelo nível de participação, mas também por um desenho específico que foi feito para a implementação. As equipes foram divididas em grupos-tarefas, cada grupo responsável por uma vertente daquela estratégia, e haviam reuniões, assim, no início foram semanais, depois quinzenais, depois ficaram reuniões mensais, e por fim uma reunião trimestral de acompanhamento, de monitoramento, de follow-up, em que o presidente e todos os dirigentes apareciam assim comprometidos e demonstrando assim um vital interesse
pela execução da estratégia e eles próprios estavam fazendo aquilo que eles tinham assumido a responsabilidade de fazer. Existem 3 fatores decisivos para uma execução eficaz de uma estratégia. O primeiro fator é a disciplina na execução. Essa disciplina envolve o empenho, envolve um calendário de execução, envolve um acompanhamento e um monitoramento. As coisas não podem ficar simplesmente soltas, elas têm que ser acompanhadas e pilotadas. E essa disciplina é fundamental para a execução da estratégia. O segundo componente importante é foco, foco e foco. Sem foco, estratégias não são bem implementadas. Se no meio do caminho começa a haver dispersão para um lado e para o outro e as pessoas desistem com facilidade quando encontram a primeira dificuldade, as coisas não vão funcionar. Foco é fundamental. E o terceiro e o mais importante de todos é o exemplo dos líderes. Quando tem uma equipe que os líderes estão empenhados, eles estão dando o exemplo, eles estão suando a camisa, eles estão demonstrando o interesse, eles estão cobrando o resultado e também apresentando os resultados e aquilo que se comprometeram como responsável, as coisas funcionam. Então, foco é importante, disciplina é importante e o exemplo dado pelos líderes é importante.